Olá pessoal, tudo bem? Profiliana com vocês, professora da disciplina de História. Hoje vamos falar da diáspora africana e do encontro entre os africanos e os europeus. O que foi a diáspora africana? Foi a transmigração de africanos para a América, dentro de um chamado tráfico negreiro. Tráfico de escravos entre os anos de 1550 a 1850. Nesses anos vieram mais de 4 milhões de africanos para o nosso continente, para a América. Agora vamos fazer uma viagem na África ou pela África. Então, gente, o primeiro contato entre os africanos e europeus era mais comercial. Mas o que eles mais comercializavam? Quais eram as principais trocas? Inicialmente era marfim, era o ouro e eram as pedras preciosas. Mas depois de algum tempo, os escravos passaram a ser a principal mercadoria comercializada ali, ok? Então tem muita gente ou tem muitos alunos que alguns me perguntam e apresentam bastante dificuldades em entender como esses escravos eram capturados. Tem gente que acha que os europeus desciam nos portos africanos e saíam correndo atrás de pessoas e tornando-as escravas. Gente, não era dessa maneira. A escravidão já existia na África, mesmo antes da chegada dos europeus, ok? Pois já era comum entre esses povos que uma tribo rival entrasse em guerra com a outra, então a tribo perdedora virava escrava da tribo vencedora, tá? Não tem nada a ver com a cor da pele, com a condição social, ok? Então a escravidão era principalmente por o quê? Por prisioneiros de guerra. A tribo perdedora virava escrava da tribo vencedora. Então, mas prof, como esses escravos passaram como esses, né, que eles já eram escravos, como esses escravos passaram a ser escravizados pelos europeus? Quando os europeus chegaram na África, fazendo contatos comerciais, eles também faziam o que, gente? Eles faziam alianças com as tribos ou com a tribo vencedora. Então, aquela tribo que tinha vencido uma batalha, vencido uma guerra, ela tinha um número muito grande de escravos, que era o grupo que tinham perdidos. Os grupos tinham perdido, ou o grupo de escravos que tinha perdido, e esses escravos então eram negociados com os portugueses, com os europeus. E, gente, o que aconteceu? Então, eles passaram a ter contato com esse grupo, os portugueses e os europeus passaram a ter contato com esse grupo escravizado, não porque saíam capturando pessoas aleatoriamente, ok? Então, já era um acordo que existia do homem branco com algumas tribos locais. Ficou claro isso para vocês, gente? E se você estiver perguntando, mas, prof, como pode? Como pode o próprio africano escravizar o africano, o seu irmão de cor, né, de pele? Gente, sim, infelizmente. Então, os europeus tiveram acesso, tiveram abertura, porque o próprio grupo local permitia que isso acontecesse, ok? Então, o próprio africano negociava, escravizava o seu povo, né? E permitiu, então, o acesso com os portugueses, com os europeus. Gente, os europeus compravam os escravos por preços baixíssimos. Os escravos para eles valiam nada, infelizmente. E eles eram trazidos aqui principalmente para a América, após a descoberta da América, né? Por quê? Porque necessitavam da mão de obra. Então, os escravos eram trazidos para cá, nos famosos porões
de navios, nos famosos navios negreiros. Então, esses escravos vinham em condições desumanas. Vamos observar as imagens. Gente, meu coração corta quando eu vejo isso. Olha, eles vinham em condições desumanas, acorrentados, parte deles sem roupas. Então, eles foram arrancados de suas famílias, assim, sem nenhum pudor. A alimentação era muito precária. Muitos, inclusive, gente, não aguentavam o trajeto e morriam antes da chegada à América. E os que conseguiam chegar aqui, esses escravos desembarcavam em portos. Os principais portos eram do Rio de Janeiro, de Salvador e de Recife. Então, eles desembarcavam ali e dali eram encaminhados para o mercado de escravos. Eles ficavam todos expostos, como se fossem mercadorias. Como se fossem mercadorias. E ali qualquer pessoa, claro, que tivesse dinheiro, que tivesse condições financeiras, podiam comprar. Aqui no Brasil, um escravo era muito caro, principalmente se fosse um homem jovem, forte e saudável. E como eles percebiam a respeito da saúde do escravo? Além de ver a aparência, de olhar a aparência. Eles tinham cuidado de olhar a dentição, olhar a boca, se tinha dentes saudáveis, se não tinha dentes cariados, se não tinha alguma ferida ali na boca. Então, se estava tudo ok, eles compravam esses escravos. Lembrando, havia também a crianças escravizadas, mulheres escravizadas. Por quê? Porque eles precisavam de crianças para mandar recados, para levar cartas, para outros lugares. Então essas crianças eram muito essenciais para isso. E as mulheres, elas eram essenciais para os afazeres domésticos. Aqui nós temos algumas imagens de máscaras, mulheres africanas, que mostram algumas culturas. Então, gente, após a chegada dos europeus à África, houve uma decadência em condições de exploração que ela foi submetida. Então, pessoal, quando a gente vai falar da África, a gente tem que ter muito cuidado ao citar a África, pois ouvimos termos pejorativos ao se referir à África. Parece que são pessoas ou são povos inferiores e piores que nós. E não, gente, eles apenas vivem nessa condição de miséria por causa da exploração. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenham entendido, que tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem, ok? Beijos grandes, fiquem todos com o Papai do Céu e até às 14h30 na nossa aula online.